Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, que coisa boa, recebendo nesse programa uma figura que tem muito o que falar, e principalmente nos dias de hoje, nos dias em que a transparência está valendo mais do que nunca, no dia em que o controle tem que acontecer, as coisas precisam acontecer, sobretudo em termos públicos. Então, receber aqui Maria Clara Bugarim, que é a Controladora Geral do Estado, e sempre esteve na Controladoria do Estado, apesar de já ter sido, inclusive, Controladora Geral da União, não é verdade? Mas então, nós temos a honra de recebê-la aqui. Tudo bem, Clara? Tudo bem, Geraldo, dizer do prazer, da satisfação e principalmente quando você fala que transparência hoje é a palavra de ordem, É. nós ficamos muito felizes porque podemos dizer o estado de Alagoas transparente às claras. As claras, gostei das minhas, aproveitou para muito bom, e cada vez mais as claras. Pois é, cada vez mais às Conta claras. para nós, quando você começou dentro da controladoria, como é que as coisas funcionavam, para a gente tentar fazer um comparativo com o que é hoje. Assim, Geraldo, nós começamos a nos preocupar muito em relação ao nosso ranking da transparência. Certo. Uma vez que, assim que o governador assumiu, o governador Renan Filho, ele já colocou que o grande tripé da gestão seria transparência, proximidade e ética. E por conta disso, nós fomos buscar qual era a situação do estado de Alagoas nos conhecidos rankings da transparência. Certo. E a partir daí nos preocupamos muito porque, principalmente no ranking da ONG Contas Abertas, nós tínhamos obtido uma nota 6,3 e que precisávamos melhorar. Muito bem. E aí o governador exigindo vamos dizer assim, essa mudança de performance, nós conseguimos um grupo de servidores públicos. E aí eu me sinto na obrigação de dizer que a partir do momento que nós estamos mudando essa realidade, isso nós devemos muito a essas pessoas abnegadas, que nós não contratamos nenhuma consultoria. Realizamos um trabalho com um grupo de servidores da Secretaria da CEPLAG, da Secretaria de Fazenda, do nosso ITEC. Então, todos juntos decidimos, num projeto assim bastante arrojado, mudar essa realidade. E já ficamos muito felizes quando conseguimos agora, na avaliação do Ministério Público Federal, nós conseguimos hoje a segunda maior nota, né, a segunda melhor performance do Brasil. A nossa nota hoje é 9,8. Puxa vida, isso aí foi um avanço absolutamente mais do que considerável, vitorioso, não é? Mas foram, principalmente quando você diz que isso foi feito sem precisar contratar consultoria, com gente abnegada, com gente do Estado, isso foi muito bom. Quais foram os métodos empregados para se chegar a esse número tão bom hoje? Sim, Geraldo. Primeiro, claro, eu acho que todo trabalho ele precisa de uma fase de planejamento muito robusta. E aí, para planejarmos, nós precisávamos conhecer todos esses indicadores. Muito bem. E o que era avaliado. Então, hoje nós temos a questão da usabilidade, são 3 critérios, a questão da usabilidade, do conteúdo e da série histórica. A série histórica significa que teríamos que o nosso portal ter mais de 10 anos e o nosso já atendia. Ok. Mas a questão da usabilidade é que a gente não pode esquecer nunca que a conhecida LAI, a nossa Lei de Acesso à Informação, ela está ali sendo colocado que essa informação precisa chegar ao cidadão comum. Exatamente. Não é um portal para especialistas. Não. E isso é um desafio. O grande muito desafio grande. é esse. Então, por isso que se chama usabilidade. É preciso que seja muito prático e que, na medida do possível, que com apenas um clique o cidadão consiga obter essa informação. E aí a gente começou a perseguir essa questão da usabilidade. A gente precisa apresentar essa informação que a lei exige, mas de uma forma fácil. Além disso, a questão do conteúdo. Qual é o conteúdo obrigatório que nós precisaríamos divulgar? Aí tem toda a parte da receita, da despesa, licitação, convênios, contratos, e hoje nós ficamos muito à vontade de falar porque todas essas informações estão aí sendo colocadas para o cidadão em tempo real.
Isso é fantástico. Ainda hoje de manhã eu fazia uma reunião no tribunal em relação à questão do portal da transparência do tribunal, que ainda está muito ligado ao nosso site e ainda utilizando muitos links. E eu dizia ao meu pessoal que eu não quero isso. A gente quer o portal de transparência do tribunal. E eu acho que vocês são um exemplo fantástico. Inclusive a gente ainda está usando e talvez use por uns 30 ou 60 dias, a passagem para links seus, que são os links do portal da transparência de Alagoas. Não é isso? Pois é, ficamos muito felizes. Não, mas se tem você que ser. me falar, assim, já é motivo de muito orgulho. Não, mas tem que ser. Mas acho que o cidadão comum, ele tem que dizer, não, eu quero saber como é que está o portal da transparência através do Tribunal de Contas do Estado. Então, ele não tem simplesmente de que ir ao site, ele tem que saber que existe também um portal da transparência assim. Isso faz parte de um controle melhor, você não acha? Com certeza. E principalmente, Geraldo, eu acho muito importante, a partir do momento que a gente vai se aprofundar um pouco mais em relação à legislação, quando a gente vem entender que a própria legislação, ela exige que o Estado, nós precisamos atender a transparência, tanto ativa, que se traduz no nosso portal da transparência, quanto a transparência passiva, ou seja, ativa que é o dever do Estado de prestar contas independente de ser provocado. Perfeitamente. Se eu estou administrando o teu recurso, se o Estado, ele precisa prestar contas a todos nós, eu não preciso ser provocado, eu tenho que apresentar, eu tenho por obrigação de apresentar essas contas. E a transparência passiva, que é que a lei também exige, que foi um outro trabalho que nós fizemos e que queremos aqui ressaltar, no teu programa, para dizer que a lei, ela estabelece que o Estado precisa ter o que a gente chama de SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão. Então, hoje, para você que está nos ouvindo, eu quero dizer que todos os nossos órgãos, tanto da administração direta quanto indireta, em 100% deles, nós temos hoje um serviço de informação ao cidadão lá disponível, tanto presencial quanto também o que a gente chama de e-SIC, que é o SIC eletrônico. Foi ótimo você falar nisso, porque já que eu estava falando nessa reunião e nessa reformulação do nosso site e do possível portal da transparência nosso, a primeira coisa que eu disse foi assim, cadê o SIC? Onde é que ele está? Ele está aqui. Desse tamaninho, não. Eu quero ele na porta, no portão de entrada do nosso site, grande, e do lado dele, portal da transparência SIC. Que é para a pessoa entender que vai ali e acessou. Isso, então, eu acho que vocês são um exemplo. Quer dizer, a questão daquilo que vocês fazem em termos de portal de transparência tem que ser seguido por todo mundo. Quem não puder fazer o seu, não faça. Mas siga, faça os links e chegue lá. Pois é, e outra coisa, quando você fala de ser exemplo, que a gente já fica extremamente envaidecida, mas que temos consciência que vamos dizer, que é um caminho que a gente precisa cada vez mais aprimorar, nós ficamos muito felizes quando também mudamos a denominação do nosso portal, homenageando o nosso grande Graciliano Ramos. Então, aquela questão, dever de prestar contas, a gente tem que estar aí levantando essa bandeira e mostrando e mexendo com a questão da autoestima do nosso povo, para poder dizer, nós queremos ser reconhecidos como terra do Graciliano Ramos, queremos ser reconhecidos como terra do precursor da lei de responsabilidade fiscal. Que coisa fantástica você dizer isso. Outro dia eu dizia exatamente isso. Puxa, vocês precisam conhecer o outro Graciliano Ramos, não o escritor, mas aquele que para mim é o pai da transparência. Com certeza. Não é? Com certeza. Quer dizer, foi a primeira pessoa a publicar relatórios da sua administração. Precursor mesmo, É um exemplo a ser seguido. É um exemplo a ser seguido. Ora, se naquela época ele podia fazer isso, por que hoje a gente lida com tanto administrador que faz besteira do jeito que faz? Porque se todos fossem daquele jeito, não precisaria controlar. Precisaria colocar aquela música, se todos fossem iguais a você. Não é verdade? Aí a coisa não funcionaria, ou funcionaria de uma maneira bastante diferente, bem diferente. Não é? Você trabalha na controladoria, qual é o tamanho do seu grupo? Hoje nós temos um quadro de servidores de 50, são 50 pessoas, mas que cada vez mais nós queremos apresentar resultados para poder também sensibilizar o governador. E aí eu preciso também ser muito justa, que nós estamos tendo um apoio muito grande, nós temos um grupo técnico, inteiramente técnico,
onde nós estamos sendo extremamente apoiados, Geraldo, e a nossa ideia é ampliar esse quadro de servidores, é deixar, enquanto legado realmente para o nosso Estado, um quadro de servidores efetivo, que nós precisamos disso, nós precisamos investir, nós precisamos qualificar e, principalmente, a gente precisa entender a questão da continuidade das nossas ações. Exatamente. Esse é o grande desafio e é o pleito que nós estamos fazendo ao governador e que vem cada vez mais nos apoiando, nos respaldando, exigindo mais, porque ele disse que não quer uma segunda colocação, quer a primeira, e a gente está todo mundo batalhando para apresentar esse resultado. Esse é o nosso objetivo. E esse resultado você só pode fazer com gente não só qualificada, mas com gente que esteja estimulada, não é isso? Que essa é a palavra-chave. É a palavra-chave. É a motivação. Motivação. É o motivo que leva à ação. É verdade. Mas me dá a impressão de que você consegue, com essa empatia toda que você tem, passar essa motivação internamente também. Pois é, eu acho assim, Geraldo, sem utopia, mas eu acredito realmente no servidor público. Alguns amigos brincam e dizem, olha, mas em que país você vive? Eu digo, no país do possível. Perfeito. No país do possível, no país onde nós precisamos enfrentar esses paradigmas de dizer que servidor público é preguiçoso. Quer dizer, que história é essa? Nós temos pessoas que deveriam cada vez mais ganhar mais pelo que faz, Não porque nós dúvida. temos uma base de pessoas abnegadas, que trabalham, que gostam do que fazem e que precisam disso. Se sentirem prestigiadas, por exemplo, quando eu falei na comissão, nós conseguimos que essa comissão tivesse 2 reuniões com o governador do estado. E naquele momento nós tínhamos servidores com mais de 25 anos de serviço público, que quando saiu do palácio disse, Clara, eu nunca tive nenhuma outra oportunidade com o governador do estado. É verdade. Faz a diferença. Então não foi aumento de salário, mas ele foi ouvido. Mas, lógico. E desafiado, né? Desafiado, foi muito legal. Prestigiado, ouvido, isso é muito importante. Eu vou pedir licença a você para a gente ir até o nosso intervalo, tá certo? Mas a gente volta já com essa fantástica Maria Clara Bulgarim, que está fazendo um trabalho incrível como controladora geral do Estado. Nós voltamos já.